Para quem não sabe, eu adquiri aí uma 3050 da MSI. E essa placa, gente, é uma placa de vídeo de entrada, digamos assim, da nova geração de RTX. Muita gente tem muito preconceito com a 3050, até diz aí que é muito inferior, muito não sei o que, não sei o que. Eu já ouvi muito comentário sobre ela. Mas o que mais me atraiu nessa placa, gente, foi o valor, tá? O valor da 3050 tá muito bom quando eu comprei, tá? Simplesmente assim, uma oferta muito boa na Kabum. Porém, eu estava com problemas no meu computador. Para quem não sabe, eu tô rodando aqui PlanetSide, ó, que é um jogo aqui, um FPS, basicamente mundo aberto gigantesco, com jogadores no mundo inteiro. Acho que são mais de 1000 jogadores por mapa. Eu nem sei contar, dimensionar quantos jogadores tem, tá? Mas é um jogo bastante pesado e tá rodando aqui nos seus 87, 89 FPS com tudo no Ultra, tá? Basicamente, galera, seguinte, tava tendo um problema, não sabia se era a placa, certo? Então eu fiquei bastante nervoso porque eu não sabia. Para quem não sabe, é o primeiro PC que eu monto, é esse aqui. E aí, eis que eu, depois de tentar tudo, desinstalar, resetar o Windows, tudo que eu podia, eu fiz no computador e nada adiantava. Verifiquei temperatura do processador, não era. Verifiquei temperatura ou algum erro na memória RAM, também não era. Verifiquei temperatura dos coolers, também não era. E a placa de vídeo muito menos, porque tá zerada, tá nova e ela roda que é uma beleza, tá? Foi aí que eu descobri o problema. Foi o gabinete e principalmente essa fonte aqui, tá? O problema não tá tanto na fonte, tá, galera? A fonte, ela até que aguenta 650 watts de potência. Ela é uma fonte que nunca me deu dor de cabeça, nunca me deu nada, mas simplesmente estava tudo desligando, tá? Menos a memória RAM, tava tudo desligando e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu tava aqui no meio do jogo, no meio da ação, aí pum, desligava o PC do nada e eu não entendi o que tava acontecendo. Foi aí que eu decidi verificar a temperatura da fonte. E como não tinha no meu PC, eu decidi verificar aqui atrás, que tem um ventinho que sai aqui atrás da fonte, tá? E tava simplesmente pegando fogo, porque a fonte nesse gabinete, ela fica numa posição terrível, tá? Essa fonte era para ficar aqui, basicamente, e o ar ir por lá, né? Só que a fonte aqui, ó, ela basicamente puxa o ar quente que tá saindo do processador e o ar quente que tá aqui acumulando no calor da placa, né? Então ela puxa todo o ar quente por ela, tá saindo o ar quente indo para cá. Mesmo com essa exaustão, de certa forma, desse lado aqui, puxando o ar para fora, né, o ar quente, não estava adiantando para puxar o ar, não estava sendo suficiente. Então o que foi que eu fiz? Eu percebi também que não estava entrando muito ar aqui. A primeira vez eu retirei todo esse painel de vidro que vocês estão vendo aqui e adiantou bastante, tá? Mas acabava que ficava o computador muito inseguro. Eu tenho 2 filhos, então eu não posso basicamente deixar esse aqui aberto, porque com certeza vai dar ruim. Então, para evitar isso aqui ficar muito aberto, eu tive que abrir somente a parte central. Se vocês veem, a ventoinha tá sem nada. Antes de quando eu trouxe esse computador para cá, ele meio que tinha um vidro, tá? Vidro esse que eu coloquei bem ali, ó. Então assim, o vidro desse computador realmente é terrível, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês têm esse tipo de gabinete aqui da Rayon, tá? O gabinete é simplesmente luxuoso, é lindo. Eu não tenho nada a reclamar do gabinete em si, em questão de design e principalmente em questão de peças, tá? Tudo fica bem organizadinho. Mas o maior problema desse gabinete, galera, é esse vidro frontal. É simplesmente impossível você jogar com isso aqui. Se você estiver trabalhando e tal, você consegue manter isso aqui, né, tranquilo. Mas, gente, o bicho é um PC gamer, tá? Então ele vai precisar de refrigeração. E aí é um problema, porque o vidro, ele tapa tudo isso e a entrada de ar fica por esse negocinho, fica entrando ar aqui bem no cantinho do vidro para dentro. E o que é que estava acontecendo? Obviamente não estava entrando ar o suficiente para refrigerar todo o sistema, principalmente esse aqui, tá? Que é a fonte. Então, tipo assim, tudo aqui
poderia até funcionar com o vidro na frente, menos a fonte, porque a fonte estava sendo sobrecarregada com o calor do PC. Então, basicamente, depois de ter feito isso, eu finalmente consigo jogar aí. Já vai bater umas 8 horas de jogatina, tá? Porque eu saio e aí a minha esposa joga também, eu venho jogar aqui. Então, assim, tá funcionando, que é uma belezinha, meu povo. Tá rodando super bem. Eu botei um jogo pesado, que é o Planetside, por mais que seja um jogo aí, né, antigo, já bem antigo. É interessante porque ele sempre foi um jogo extremamente pesado para PC, por conta aí do tamanho, ó, só para vocês terem noção. Esse é o tamanho do mapa 1 do jogo, tá? E eu tô bem aqui, ó. Olha a minha localização no mapa, gente. Isso tudo a gente jogando aqui no jogo, tá? São vários territórios, aí basicamente as facções vão competir uma com a outra, enfim. É basicamente assim que funciona. E assim, roda super bem. E para vocês não verem que eu tô de zoeira aqui, vou colocar gráficos, ó. Ultra, tudo no high, tudo no ultra. E basicamente tirei o vertical sync também para aumentar. E coloquei essa magia que só essa placa 3000 para cima tem, que é a Nvidia DLSS. Sem o DLSS, galera, fica mais ou menos aí na faixa dos 93, 84, tá? E basicamente entre 90 e 80, certo? E se eu ativar aqui o DLSS, ó, botar aqui upscaling, Nvidia DLSS, voltar pro jogo, ele já passa ali de 90. Tem vezes que ele chega a 100 e pouco. Claro que eu tô numa situação extremamente complicada, porque tá tendo uma guerra nesse exato momento aqui, tá? Mas ele funciona muito bem, o DLSS, uma coisa que eu queria comentar. Esse jogo aqui ele não tem Ray Tracing, então não tem como eu mostrar. Tem um outro vídeo meu mostrando o Ray Tracing, tudo isso para vocês. Mas o que eu quero dizer é que funciona o Ray Tracing, porém, com todavia, só funciona bem se você ativar o DLSS junto com o Ray Tracing, tá? Então se você ativar o DLSS junto com o Ray Tracing, vai rodar os gráficos muito bonitos, vai ficar muito legal de jogar o seu jogo. Mas se você desativar o DLSS já fica complicado, porque não vai ser mais de 60, né, digamos assim, vai ser basicamente 60 ou 50 FPS, dependendo do jogo, claro. E assim, cara, incrível rodar nessa configuração que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um processador 5600G, para quem tá chegando de primeira viagem aí, duas memórias RAM, cada uma com 8 GB de RAM, Fury Beast King, né, enfim, basicamente aí da Kingston, um SSD NVMe que eu uso para guardar meus jogos, né, bem aqui, e um SSD de 240 GB que eu uso para guardar aí o sistema. E eu tenho também uma placa de vídeo, né, que é a 3050, que é a principal desse vídeo, placa mãe APM50G, eu acho, a 550G, e a fonte BRX 650 watts. O gabinete é a única coisa que me decepcionou, tá? Vou ser bem sincero, se eu fosse trocar aqui alguma coisa, seria obviamente o gabinete e talvez uma fonte nova melhor, tá? Uma fonte mais, digamos assim, confiável, né? Porque essa fonte aqui ela é boa, mas eu não sei até quando ela é boa, por isso que eu não posso recomendar, mas pelo menos para mim não me deu dor de cabeça nunca, tá? Enfim, realmente, galera, nessas configurações eu consigo rodar qualquer jogo que eu quiser. Realmente não tem nenhum jogo que eu não possa rodar, que eu não consiga. E se eu consigo rodar, eu consigo jogar os gráficos lá pro talo, lá pro espaço, tá? Só que por enquanto eu recomendo, se você tiver essa fonte, não use ela para jogar jogo com os gráficos lá no talo, se for com Ray Tracing. O Ray Tracing, galera, ele basicamente esquenta muito a fonte. Então você vai precisar de uma fonte bem localizada e de preferência que tenha um cooler interno muito poderoso para poder tirar o ar quente de dentro. Porque senão pode ocorrer o que já aconteceu comigo, tá? Por enquanto eu consigo rodar todos os jogos que eu quero no talo. Não tive problema porque eu tirei o painel frontal. Então ajudou a uma ventilação muito grande ali dentro e ajudou a minha fonte a respirar, né? Basicamente ali dentro. Mas galera, sinceramente, se eu recomendo a 3050,
pode ter certeza que eu recomendo, tá? É realmente uma placa de vídeo excelente. Para vocês não notaram, eu tô de óculos inclusive, tá? Eu tô usando óculos agora. Mas sinceramente, galera, a 3050 é muito boa. Não tenho nada a reclamar. Esse modelo em específico da MSI tem duas ventoinhas que são extremamente poderosas. Sinceramente não tem nem necessidade, porque a placa é muito fria. Não tem, tipo assim, das placas de vídeos ela é extremamente fria. Comparando a 3050 com a 2060, ela gasta muito menos energia e ela também esquenta muito menos que a 2060. Então ela tem sim algumas vantagens com relação à anterior, por mais que a anterior pegue mais FPS, digamos assim, na prática, né? Essa aqui também vai ter o DLSS, que evolui conforme o tempo passa e já está excelente de bom. E também tem um Ray Tracing, que é exclusivo da linha 3000. Então assim, se você está pensando em pegar esse modelo em específico da MSI, que é basicamente a 3050 Ventus 2X, que é duas ventoinhas, pegue. Mas pegue o modelo com overclock, que é esse aqui, tá? Então se você vê lá a nomenclatura OC, né? Então quer dizer que é overclock. Então procura lá na nomenclatura, vai ter OC Edition, que é basicamente uma placa que pode overclockar, né? Não sei nem como é que eu digo isso, mas você pode retirar o máximo de potencial possível da placa. Então é isso, valeu, falou, vocês estão no meu coração e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui.